Você consegue fazer um crude sem internet? Pois é, esse assunto voltou à tona depois da minha participação do Papinho Tech. E eu já sabia que isso iria acontecer, né, cara? Muitas pessoas acabam ficando extremamente chateadas com isso. E eu quero mostrar e contar exatamente como foi essa história. E, inclusive, foi ela que me fez criar esse canal de tecnologia. Mas antes, se liga só nesse corte aqui, ó. A gente tava com uma vaga disponível, a gente trouxe alguns candidatos e os caras não conseguiam codificar sem usar a internet. Tipo, era uma vaga para pleno e era para fazer um CRUD básico. Podia usar a documentação da linguagem. Dos 7, ninguém conseguiu fazer. Ah, tu tá em 1986 que não pode usar a internet? Daí assim, cara, como é que eu vou passar um teste técnico hoje para uma pessoa com internet? Se o cara vai, se ele for fazer, botar no chat GPT, o chat GPT vai dar a resposta para ele. Ai, que delícia. E agora eu vou mostrar para vocês de fato o que aconteceu. Mas antes, deixa eu colocar aqui. Tem várias redes sociais já discutindo sobre isso, né? Aqui é o Instagram, que ele colocou só um pedacinho, né? Foi um corte que rolou do Papinho Tech. Então, eu até comentei aqui, ó, vixe, entrou no vespeiro, né? Porque, nossa, foi muito chato para mim na época, né? A Bárbara colocou perfeito, o Yuri, um programador excepcional, ele também é professor, e ele colocou: a documentação é para saber como funciona cada classe, como escreve os tipos e as funções e métodos. O cara tem que saber resolver o problema. Se não consegue sem usar IA, desculpe, amigo, mas você não sabe o que está fazendo. O Franciel também comentou, né? Que ele faz em C e C++ tranquilinho. E daí aqui, cara, começou a rolar algumas discussões também, né? Que ó, o Jordan colocou, né? Deve ser osso trabalhar em uma empresa que você pode usar a internet, não pode usar a internet para procurar a solução de problemas já resolvidos. Copiar código de outros projetos já em produção, então, deve ser um crime. E aqui começou, né? Eu até perguntei quem disse que não pode, né? Que usar a internet. Né? Enfim, a galera aqui tá debatendo pra caramba, beleza? Então tem vários comentários. E o Gustavo Caetano também postou aqui no LinkedIn, então vou ampliar um pouquinho aqui pra gente dar uma lida. Então ele colocou aqui, ó, você consegue fazer no CRUD sem internet? Esse assunto veio à tona em uma conversa com o Matheus Leandro Ferreira no Papinho Tech. Ele contou que certa vez fez uma entrevista técnica com 7 candidatos. O desafio era simples: criar um CRUD básico sem usar a internet, apenas a documentação e o próprio conhecimento. De fato, foi isso. E nenhum dos 7 conseguiu. Muita gente começou a criticar o Matheus. Nossa, que recrutador antiquado. Onde já se viu não poder usar a internet hoje em dia? Mas aí vem a reflexão. Que tipo de dev não consegue fazer um CRUD básico sem consultar a internet? Um ruim. Esse conhecimento é básico, é fundamental. Não tem nada demais nisso. É obrigação de qualquer dev saber fazer isso sem consultar absolutamente nada. E ainda assim, ele permitiu o uso da documentação. Criar um CRUD consultando a internet é o mesmo que um matemático precisar de calculadora para somar 2 números inteiros de um dígito. Se você não consegue fazer o básico sem consultar o chat GPT ou qualquer outra coisa, você não deveria ser considerado um dev. E agora a galera começou, né, a concordar ou a não concordar, enfim, tudo que aconteceu naquela época. Isso foi em 2024, tá? Vai acontecer de novo. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui, tá? Uh, Esse assunto foi o que me fez criar o meu canal, né? Depois vale a pena você assistir o episódio completo do Papinho Tech. Mas se vocês olharem aqui, eu fiz uma playlist exclusiva desse assunto, que é o Crude Sem Internet, onde tem 3 vídeos que foram postados em 2024. Inclusive, foi o primeiro vídeo meu que passou de 1.000 visualizações. E aqui eu tô explicando, olha só, que legal, parte 1. Olha como era, tipo, amadorzão aqui o canal, né? Fazer um crude sem internet hoje. Galera, deixando de lado essa zoeira,
Recentemente eu fiz um post no X que meio que viralizou aí na bolha dos desenvolvedores, vários e vários comentários, visualizações. E nesse vídeo de hoje, vim para falar um pouquinho mais sério. Quero mostrar para vocês quais foram os requisitos para essa vaga para a contratação de um desenvolvedor pleno Java. Beleza? Então eu vou colocar na tela e a gente vai comentando no decorrer deste vídeo. Então vamos lá, joga na tela. Bom, requisitos. Aqui é o seguinte, então eu acho que é melhor eu explicar, né? Era uma vaga para desenvolvedor Java pleno, JSE mais PostgreSQL, tá? Então tinha uma formação acadêmica exigida, que a gente geralmente contrata pessoas que têm formações ou estão em andamento, né? Então tinha que ter graduação em ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação ou áreas relacionais, e tinha que ter no mínimo 3 anos de experiência comprovada com desenvolvimento em Java, porque ele iria trabalhar com um software na época que era legado, hoje não é mais. A gente manteve atualizações, modificamos, enfim, tá? Então, a parte aqui, depois eu vou colocar o link também na descrição. Deixa eu trocar a perspectiva. Então, como é que funciona ali, como é que funcionava, né, as entrevistas? Ah, o candidato chegava, entrava na sala e a gente batia um papo para entender o conhecimento dele sobre a linguagem. Então, ele falava do Java, eu conheço conceitos de classe, de objeto, eu trabalho com herança, eu uso polimorfismo, o que é encapsulamento, aquela entrevista depois de ele já ser pré-selecionado ou selecionado pelo currículo. Então, é aquele papo mais técnico, né? Então, ali ele fala comigo diretamente, então a gente vai conversando sobre a linguagem. E no final, a gente, passando disso, a gente aplica um teste técnico, que na época era esse teste. Tá? Então, lembrando, era uma vaga para pleno com graduação e no mínimo 3 anos de experiência. Né? E a gente, você poderia fazer um teste técnico aqui, prático. A gente vai disponibilizar a máquina, daí você fica à vontade, você tem a tarde inteira para fazer, ou para demonstrar o conhecimento que tu me passou aqui na entrevista via programação. A gente nem queria que ele fizesse algo 100% correto e assertivo, sem erros, enfim, era só para expor a lógica. Tá? Então, mostrar o decorrer, né? O desenvolvimento dele. Então, de 7, a gente não conseguiu contratar de fato ninguém. Não conseguiram entregar, ou falaram que não ia fazer, ou desistiam no meio, não compilava, enfim. Então, o que acontece? Teve gente que não conseguiu nem pegar o JDBC, né? Do Postgres, que é o connector, e adicionar como biblioteca, tá? No class path lá, no build path, aliás. Ou nem conseguiu pegar o JDBC e colocar na pasta XT para tu rodar dentro do programa, tá? Então, tinha gente que não tinha conhecimento de SQL, então não sabia fazer um select ou não sabia fazer um update, enfim. E teve uns que até conseguiram fazer mais coisas, mas a gente viu que para aquela vaga em específica não era o ideal, tá? Então não foi assim, ó, vem, pega, faz o teste técnico, não conseguiu e vai embora. Não, teve toda uma entrevista, teve toda uma conversa e o teste era meio que para comprovar, né? Então a gente até falava, não precisa estar 100% funcional, a gente só quer validar o que tu conversou, o que tu falou na entrevista, se tu de fato conhece a linguagem, tá? Então eu acho que nos dias atuais, né, principalmente hoje com inteligência artificial, isso aqui se torna um teste extremamente fácil de ser feito, né? Só pegar e jogar o teste, ela vai te jogar o resultado, copia e cola. Tem gente que nem olha a resposta, já joga e sai funcionando, né? Então, não acho que hoje isso aqui é totalmente válido, tá? Mas, como eu falei, o objetivo era para tentar ver a lógica e nem precisava estar
funcionando. E ninguém conseguiu, cara. Esse é o fato, né? Ninguém conseguiu. Então, se você entrar aqui, vou botar de novo aqui para a gente finalizar. Se você colocar aqui, eu não tenho mais essa documentação, quem me passou foi o pessoal do RH na época, eu nem tenho mais essa documentação, mas você pode procurar a minha playlist que tem o Crude Sem Internet. Se a gente for olhar aqui a parte 2, eu mesmo fui num clube aqui da cidade, deixa eu entrar aqui, e fiz o Crude Sem Internet, ó. Salve, salve. Nem tinha internet aqui, Um banco de nada, não tinha dados nada. bem simples de usuários, com 3 colunas só para fazer esse CRUD Eu fiz a instalação do zero, easy. Que é o espelho da abri o Eclipse, ainda usava o Eclipse, e fiz a codificação do CRUD aqui. Então, para mostrar que isso aí de fato dá para fazer só lendo a documentação, tá vendo? Ó. Object Ó. ou falso se não for. Então eu li a não é documentação, isso que eu quero. explicava e fazia. Então, esse foi o ponto inicial aqui do canal, tá? Concordo com um monte de comentário aqui que teve, né? Vários. Mas eu acho que essa base é muito importante, tá? Principalmente, o pessoal negligencia essa base, o CRUD, enfim, eu acho que isso é extremamente importante porque tu lida com vários tipos de problema fazendo um CRUD simples, tá? É o conceito base, né? A fundamentação base que todo programador precisa ter, porque por mais que é um CRUD básico, tu, cara, ganha muito, tu entende como funciona. Enfim, o vídeo é mais sobre isso mesmo. Então, se você tá com curiosidade, é só ir lá, assiste o Papinho Tech por completo, que a gente conta muitas histórias legais, tá? E se quiser rever aqui o Crude Sem Internet, fica à vontade também. Não esquece, deixa o like aqui no canal, beleza? Valeu, rapaziada. Forte abraço.